Oh, eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cinefute, que nesse ano de 2020 está em sua 11ª edição. É uma edição sui generis, né? Posto que ela vai ser pela primeira vez na sua história, é totalmente online. Só que continua, como sempre, gratuita. No nosso bate-papo Mesa Redonda de hoje, a gente vai falar sobre o Negritude Futebol Clube, iniciativa social homenageada esse ano pelo Cinefute. E aí, para começarmos essa conversa, eu queria chamar o jornalista Breiler Pires, que é um dos comentaristas da ESPN Brasil, escreve no ESPN, no El País, é um dos expoentes do jornalismo, e foi no El País, né, recentemente, que o Breiler ele publicou uma matéria espetacular sobre os 40 anos do Negritude. Eu queria Breiler, que você nos falasse como chegou a essa matéria, se você ficou esperando o dia, né, que é o dia certinho do 40 anos, como você ficou sabendo do Negritude Futebol e como se deu essa matéria? Olá, Mauro, um prazer bater essa bola aqui com você sobre a história do Negritude. O Negritude, eu sou de Belo Horizonte, né? E eu sempre fui apaixonado por futebol de várzea. Aí eu cheguei em São Paulo em 2010, né? Fui procurar saber sobre a cena varziana de São Paulo e logo descobri o Negritude, né? Mas por alto, né? Das pessoas falarem, comentarem que tinha um time da Zona Leste, que era muito conhecido, que organizava uma Copa bem grande, a Copa Negritude. Então eu já conhecia de nome o Negritude. E aí é comum, né, a gente receber na redação do El País muitos estudantes de jornalismo que vão lá para saber um pouco mais sobre a profissão, visitar a redação, conhecer um pouco o trabalho. E aí um deles, o Gabriel, um dia me presenteou com essa camisa aqui, do Negritude. É uma belíssima camisa, por sinal, né? Não sei se dá para vocês verem aí, mas dá para ver, camisa linda. É, maravilhosa. É um manto. E aí tem o Nelson Mandela, e eu fiquei encantado, assim, achei a camisa maravilhosa, né? E aí fui procurar saber um pouco mais sobre a história, conheci ali, bem por linhas gerais, né, o que era o Negritude, essa origem, né, com muitos jogadores negros. Então já me arrebatou e o Negritude virou o meu time, mesmo sem eu nunca ter tido a oportunidade de ver um jogo em campo. Mas foi assim que eu conheci, e aí eu soube também que foi fundado em 1980, e aí eu falei, não, quando o Negritude fizer 80 anos, eu vou procurar o Zé Roberto, vou procurar a organização e fazer uma matéria, e aí saiu no El País, teve uma repercussão muito legal, foi uma honra enorme para mim contar a história desse time. Poxa, bacana demais. A gente vai então ampliar essa conversa. É engraçado, já vão reclamar de mim, porque eu sou de Belo Horizonte. E aí não sou eu que escalo o time. É o Antônio Leal. É o Antônio Leal, coordenador. Ele que está escalando os mineiros, entendeu? Aí já reclamaram, o Mauro só chama mineiro. Não é bem assim. Então, estamos em todos os lugares. Então, por isso, vamos ampliar até a geografia, para não me xingarem muito. Eu queria chamar para ampliar esse nosso entendimento sobre o futebol amador, esse futebol de várzea, que foi homenageada pelo Cinefute em 2018, a nossa querida Maria Morim, que é jogadora e presidente do Apache, time feminino amador e fundadora da Liga de Futebol Amador Feminino. Olha, a Maria Morim, junto com a Liga, ela foi uma das idealizadoras do maior festival da várzea feminina do país, e aí dizem que, acho que pode ser até do mundo, né, Maria Morim? O que podemos falar sobre futebol de várzea e sobre o futebol feminino amador? Olá a todos. Primeiramente, dizer que é uma honra muito grande, né? E um prazer gigantesco estar aqui falando com o Breiler, com você, né? E com todos aí do Cinefute. E que o ano passado ter sido homenageada, né? Pelo feito, né? Pelos feitos da Liga
foi de uma emoção gigantesca também. E aí, falando de várzea, eu posso falar com muita prioridade da várzea feminina, né? Falando do amador, falando do futebol feminino, desse futebol de mulheres, mas conheço também a história do Negritude pelas redes sociais, né? Porque a gente mora em um extremo totalmente diferente. Eu sou aqui do extremo sul, eles do extremo leste, né? Mas pelas redes sociais estou sempre acompanho as Copas, e quem sabe aí, né, ficando mais próxima aí do pessoal do Negritude, a gente não consiga fazer uma Copa Negritude feminina. Vamos Boa lá pensar em ideia. alguma coisa assim. E é isso. E sem modéstia, assim, falando do festival do ano passado, eu considero, né, sim, o maior do mundo. Coisa de Guinness, isso eu tenho certeza, porque eu acho que em nenhuma história do futebol de várzea amador se reuniram, já reuniram antes 72 equipes em um único dia, fazendo 36 jogos em todo o complexo esportivo. E isso não dá para tirar esse mérito, né, da gente, que com certeza foi o maior do mundo, sim. É fantástico. E olha, eu adorei essa ideia. E aí, o José Roberto Andrade, nosso querido Zé Roberto, a estrela, ela é isso. Ó, vou explicar. Essa homenagem que o Cinefute concede e que a Maria Morim ganhou chama Honraria Gol de Placa. Então, o Negritude recebe a Honraria Gol de Placa do Cinefute 2020. E o nosso querido Zé Roberto, ele, um dos fundadores do Negritude Futebol Clube, presidente, técnico, ele fará essas honras. Seja bem-vindo. O que você nos fala de primeiras palavras, meu querido José Roberto? Primeiramente, boa tarde, Breile, boa tarde, Mauro, Maria, né? Nós há pouco tempo participamos de outra live também, né? Muito bacana. O que eu tenho para falar, primeiramente, é agradecer essa oportunidade, essa honraria. Acho que para o Negritude isso é muito importante. É mais um passo, é mais um degrauzinho que a gente coloca na nossa história, né? Essa oportunidade que vocês estão nos dando. Eu vou deixar para vocês, quem gostaria de perguntar. Primeiro, vou aproveitar o gancho. Vou aproveitar o gancho que a Maria Amorim deu. E vou te fazer uma pergunta. O Negritude existe desde 1980. Né? Tem uma história longa, mas eu vou pensar essa questão da Maria Amorim. Teve alguma mulher querendo jogar futebol, pedindo para vocês? Teve alguma pressão feminina para ter o futebol? Na verdade, nós tivemos um time de futebol feminino, né? Chegamos a fazer alguns jogos. Aqui na Coab 1 tinha um time de futebol de salão feminino. E aí elas queriam um espaço no campo e vieram para o Negritude. Aí fizemos alguns jogos, aí depois, com o tempo, foram dispersando e não tinha, na época, não tinha tantas meninas em atividade como agora. A Maria conseguiu aí 72 times num dia só, reunir 72 times num dia só. Naquela época, foi aproximadamente uns 10, 12 anos atrás, não tinha tantas meninas praticando esporte, né? Mas agora, com a ajuda da Maria, se Deus quiser, como ela deu essa iniciativa, pelo menos um grande festival, a gente vai pedir o auxílio dela para a gente fazer. É interessante essa questão. Já eu passo a palavra para vocês, mas aí vocês me puxaram uma coisa de anos atrás. Eu sou cineasta, né, formado em cinema pela UF, trabalho na UFRJ, mas antes disso eu fui professor de educação física, me formei na UFMG, e eu lembro que nas minhas aulas de educação física enquanto estudante, na hora da quadra, todo mundo pedia futebol, né? Era uma pressão para os professores queriam passar outras coisas, a gente reclamava, futebol, aquela coisa, pressão. Só que era só os homens jogavam futebol. O esporte que era mais praticado, e eu acho que durante muito tempo foi o mais praticado no Brasil, foi o handball, porque aí podia jogar homem e mulher. O vôlei, aí a gente ainda era muito machista, no vôlei, depois eu paguei a língua e até joguei vôlei, né? Eterna construção. Mas eu lembro que era só homem que jogava futebol. E aí, quando eu fui dar aula em escolas lá de Belo Horizonte, em 3 escolas, durante 4 anos, foi eu vou citar, de 1996 a 1999.
eu fiquei surpreendido, porque quando chegava na parte do futebol, as meninas brigavam para jogar. Brigavam assim, não, hoje é futebol. Eu falei, não, eu tenho que passar outras coisas. Não, hoje é futebol. E as meninas jogavam. E muitas vezes eu gostava de fazer o time misto. Então, aquilo ali me deixou tão assim fascinado. Eu falei, caramba, tá tendo uma mudança aí. As meninas, não é da minha geração, essa geração agora mudou, tem uma pressão muito grande, e as meninas jogando, aí eu tive que fazer um campeonato masculino e um campeonato feminino interno lá na escola. E eu achei isso, assim, uma virada em 96. Na época minha, em 80, realmente não tinha, pelo menos onde eu passei, não tinha essa vontade, né? Vocês... Diga lá, Maria. Deixa eu colocar só uma adenda aí no que você fala. Coincidentemente, né, é bem na época em que a seleção brasileira estava ali disputando, né, essas Olimpíadas, disputando ali seu Mundial, né, onde a gente tinha a Cici, né, sendo aclamada no futebol masculino ali no São Paulo, para que fosse colocada no lugar do Valdir. Então, era ali que eu acho que estava surgindo, né, assim, essa vontade maior das mulheres, porque eu posso confessar para você que sempre jogamos, né? Então, a gente tem a Aira aí, que faz um trabalho gigante em acervo, a Lu Castro também, que é uma jornalista maravilhosa, que sempre busca ali, né, tá buscando falar do futebol. Então, a gente entende que a gente sempre jogamos, desde 1940, 30, 20, elas ali buscando, fuçando, sempre acham um time ali, um time acolá. E aí, é óbvio que nessa época aí, dessa década entre 94 até 98, foi onde a seleção, onde a gente tinha o Luciano do Vale também, né, falando muito ali do futebol feminino na Band. Então, a gente acredita que também, de repente, essa né, floresceu aí essa vontade nessas meninas nessa época, justamente por tá vivendo esse momento, né, o futebol feminino. Então, era só essa adenda que eu queria colocar, que eu acredito que tenha sido isso. Essa representatividade é muito importante, né? Ela é uma ajuda de uma inércia positiva, né? Quando é difícil você colocar em movimento quando a coisa está parada, aquela pedra você empurra, é difícil, mas depois que ela começa a rolar, vai chegando gente, o movimento continua. Isso é muito importante, essa representatividade, né? Para a inércia boa. E aí, por falar em inércia, estamos em 1980. Breiler, me conta aí, e conversa aí com o Zé Roberto, essa história de 1980, da inércia, da coisa parada, que, pelo que eu li na sua matéria, o Negritude só foi... porque em 1980, vamos falar, né, estamos ainda em um período de redemocratização, mas ainda é ditadura. Né, que só foi em 1985 com o Zé Sarney, que foi eleito, né, voto popular. E, pela sua matéria, só em 86 que foi reconhecido o nome Negritude, que o Zé Roberto conseguiu essa conquista do nome. Finalmente, Negritude. Me conta... Quero que vocês dois façam uma tabelinha aí para mim, para contar essa história. Na verdade, né, ouvindo as histórias do Zé e também buscando arquivos da Federação Paulista, o Negritude sempre foi conhecido como Negritude, mas ele usava, né, por obrigação, o nome alvinegro no começo, porque a Federação Paulista, na época, entendeu que o Negritude poderia gerar conflitos raciais, né? E naquela época, né, é bom contextualizar, ainda de ditadura militar, a gente tinha delegacias de costumes e que davam batidas na periferia para reprimir negros nos bailes da época. Então, o movimento negro foi muito perseguido, né? Assim como movimentos gays e homossexuais também eram. Então, era um contexto muito repressor. Então, você ter primeiro, o nome Negritude, com vários jogadores negros estampando um Black Power no uniforme, aquilo soava muito transgressor para o regime militar, e o esporte também sempre foi muito instrumentalizado pela ditadura. Então, na Federação Paulista, por exemplo, quem comandava na época e foi o presidente por muitos anos era o Nabi Abichedi, que pertencia à Arena, né, o partido da ditadura naquela época. Então, houve o pessoal torceu um pouco o nariz
para o registro do Negritude, mas não impediu de jogar, né? O Zé pode até falar melhor. Naquela época, o Negritude seguiu disputando os campeonatos, né? Foi crescendo e ganhando uma dimensão muito grande. Eu reforço aqui para o Zé, né, o meu orgulho de vestir essa camisa, porque acho que a representatividade é muito importante. E o que eles fizeram de transformar aquela iniciativa de um grupo de amigos num time de várzea potente e levar uma mensagem, acho que o grande legado do Negritude foi ter arrastado o movimento Black Power para os campos de várzea, e aquilo teve um peso muito grande na periferia. Eu queria que o Zé também falasse um pouco disso, né, remeter essas origens e como surgiu o Negritude Futebol Clube. Na verdade, o Negritude surgiu de um encontro casual, né? Nós moramos aqui na Coab 1, em Arthur Alvim, não sei se todos conhecem, é um conjunto habitacional que na época era o extremo leste da cidade. Então, todos os dias chegava-se mudanças, né? E quem gosta de futebol, em primeiro lugar, a se procurar um campinho de futebol. E eu procurei esse campinho, e por coincidência, mais 5 rapazes também procuraram, estava tendo o jogo, e era aquele joguinho que se brincava, 2 gols ou 10 minutos, né? A quadra estava cheia, mas por coincidência um estava próximo do outro, perguntou, você joga? Você joga? E todos jogavam. Por coincidentemente, todos jogavam mesmo, né? Na literal da palavra, né? Eu já praticava futebol, até fui federado futebol de salão, teve outros também, e ali, devido à proporção, né, longe disso, pareciam os Globetrotters, digamos assim, né? E foi uma empatia muito grande, instantânea. Aí, na hora, surgiu a ideia de fazer um time. E todos eram negros, e aí surgiu o nome do Negritude, entre outros, né? Acho que foi o nome que mais se casou. E também tinham outros, digamos assim, na época, tinha-se o movimento Black Power. Aqui na Zona Leste nós tínhamos o baile do Guilherme Jorge, tinha do Brasília, e tinha outros grandes bailes na época na cidade. Então, por isso surgiu essa empatia muito grande entre a gente, que além do futebol, a gente saíamos juntos, né? Para as festas, para os bailes, e aí se tornou essa grande família. Acho que o início, o vínculo de início, que por todos acho que terem o mesmo segmento, a mesma origem e tudo mais, que fortaleceu muito o Negritude. E, Zé, é interessante que, assim, o futebol é um dos... Eu nunca consigo achar a palavra, eu não posso falar pilar, né? Pilar é muito, não sai, né? É uma coisa, assim, mas de entendimento do Brasil. Cinefute é um festival que busca também entendimento do Brasil, né? Com a produção audiovisual e com as discussões a partir daí. E o futebol, no Brasil, nós temos vários, né? Futebol, cinema, a música, a religiosidade, né? E o futebol é inegável. O futebol também tem uma questão muito forte da negritude. O futebol, né? E pelo futebol a gente vê muito racismo estrutural. Tem um jogador, né? É só olhar para o campo de futebol. Você olha para o campo de futebol, pretos e pretas jogando. Você olha para o banco de reserva, tirando os jogadores de reserva, o técnico, aí já começa. Peraí, técnico, você já não vê, né? Cartola, você já não vê. Hoje na arena, você vê muito mar branco, com um ingresso muito caro, porque a economia é racializada aqui também no Brasil, né? E aí, mas você vê os pretos vendendo picolé, vendendo no quiosque, os pretos e as pretas, né? Então, mas em 1980, vocês chegamos aí, vamos jogar bola, mas tem uma coisa anterior aí de vocês, de conscientização, para dar o nome Negritude. Me fala um pouquinho disso. Olha, antes de falar do nome, você tocou num tema aí dos técnicos brasileiros, né, da primeira divisão. Tem uma entrevista muito marcante, muito bacana do Roger Machado, né,
e ele era técnico do Bahia na época, ele deu uma entrevista que fez muita gente pensar, né? Muito bacana mesmo. Quem não assistiu essa entrevista, assista, porque é muito bacana. Agora, na nossa época, tinha muito, né, os movimentos blacks, né, digamos assim, os movimentos negros. Além do grupo negro, né, era muito falado na época, né? Nós, jovens, se preocupávamos também, até por causa da repressão, como nós se sentíamos. E o Negritude, além dele levar, como o Breiler mencionou muito bem, o movimento black para o futebol de várzea, esse convívio que a gente tinha extra-campo também era muito discutido, né? Graças a Deus, o pessoal do Negritude, não que, digamos assim, seja melhores que os outros, mas esse grupo que iniciou, graças a Deus, todos também já estavam ingressando na faculdade, então já tinha uma visão bem ampla da questão socio-racial, da questão econômica e tudo mais. Apesar de ser um conjunto de periferia, nós tínhamos essa visão. Então, isso também nos ajudou bastante. Eu descobri uma palavrinha que chama interseccionalidade. Eu consegui pronunciar, né? Eu acho uma palavra difícil de pronunciar, mas eu acho muito bacana, né? Interseccionalidade. Aí eu vou voltar para Maria Amorim um pouquinho. Futebol são atravessamentos, interseccionalidade, né? Aquilo que você é. Olha, quem é o Mauro? O Mauro, primeira coisa, atleticano, galo doido. Sou Atlético Mineiro, galo doido. Sou de Belo... Não sei... Sou homem, sou hétero. Então tem vários atravessamentos aí que tem a questão do poder, né? Sou preto. E aí você vai jogando com isso. Maria Amorim, futebol, que é muito machista. Futebol feminino. Futebol feminino. Aí você entra a questão do gênero. E também a questão homofóbica, transfóbica, né? Que a mulher é tudo sapatão, como se isso fosse um problema, mas a mulher é sapatão e o homem não, e os jogadores de futebol não podem ser gay, não pode ter essa questão. E ainda tem a questão racial. Como é que é uma mulher preta para jogar futebol? Como é que é isso? Mauro, eu resumo o futebol feminino, seja amador ou profissional, como ato político, né? É buscar o seu lugar de pertencimento ali. Tá se apropriando do que também é seu. Então, é só tudo isso. A gente enfrenta todos os dias, né? E aí, como liderança, né? Que é o que eu considero, tratando-se da Liga, do Apache, lutas constantes, né? Então, a gente briga ali pelo nosso espaço, por melhores horários, né? A gente briga ali por um lugar que também é nosso, né? Então, falando de mim como mulher preta e periférica, o futebol ele veio para acrescentar essas lutas, né? Porque é constante. E é isso, a gente tem muita rotulação, óbvio, né? Joga futebol, é sapatão, e aí a gente tem que estar lutando por isso, ainda mais tratando-se a gente, por exemplo, a minha equipe Apache tem muitas meninas novinhas, né? E que eu tenho que ir até o pai para conversar, e aí isso é da cultura, né? Então você tem que ir lá num pai que já tem uma idade avançada, e aí vem de culturas diferentes, né? De outros estados. E aí é uma coisa que a gente tem que estar ali, né? Eu e o Beto, que é o meu marido, tem que estar ali conversando com esses pais, né? E tentar, que não é fácil, mas tentar colocar na cabeça que o esporte ou o que a menina vai fazer não tem influência em nada, né? Com suas atitudes, com o seu gênero, com as suas opções, né? O esporte, o futebol, enfim, o futebol em si, ele vai agregar na pessoa, como pessoa também, né? Porque a gente vê o futebol como inclusão, né? Principalmente. Então, ele agrega nesse sentido, te tornar uma pessoa melhor, né? E tratando como esporte, falando do teu bem mesmo, né? Então, praticar esporte faz bem para todo mundo. Então, é uma luta constante em todos os sentidos.
um ato político sem tirar nem pôr. Breiler, pegando tudo que a gente falou, aí ó, vou te deixar numa furada, né? Ou pegando tudo que a gente falou, mas jornalista, né? E aí tem a sua questão também, é que você, nas suas matérias, você tem algumas matérias fantásticas, como essa do Negritude. Eu queria saber de você, como que você chegou também no jornalismo esportivo, falando sobre isso, mas pegando algumas matérias que são bem, assim, fora do... O Cinefute, voltando ao Cinefute, porque o Cinefute ele busca filmes, falando só do audiovisual do cinema, um pouco da minha praia, que busque filmes que fujam um pouco da estética monolítica do futebol que nos é apresentada, que é o jogo de futebol em si, com o enquadramento da televisão, que foi, né, que é mais ou menos isso, e depois mesas redondas, conversas, às vezes é só conversa de boteco, não tem grandes entendedores, mas a gente fica lá vendo, e o futebol eclipsa outros esportes. E aí, quando a gente fala, vou fazer um filme de futebol, o pessoal do cinema, muitos do pessoal do cinema já fica assim, futebol, alienante, não é, Maria Mourinho? Né, José Roberto? Não é uma coisa de... É gente alienada, que não pensa em outras coisas. Futebol de cinema, e eu tenho até uma teoria do futebol, não, já se fala demais, já se vê demais, não precisa ver, mas aí o Cinefute ele busca exatamente aquilo que foge dessa estética e reflexão monolítica, né? Tem a questão da torcida, tem a questão, com o futebol você consegue ver, o que a gente está discutindo aqui de machismo, racismo e essas questões, e como é que você, enquanto jornalista, e também no jornalismo, vê isso tudo? Então, Mauro, não dá para separar esporte de política, né? São coisas indissociáveis, né? Porque a própria estrutura do esporte é toda política. E histórias como a do Negritude, a da Maria organizando esse mega festival de futebol feminino, isso só acontece porque houve uma associação e relações políticas. Então, não dá para separar uma coisa da outra e viver num mundo alienado. Então, eu sempre busquei esse tipo de matéria por causa da minha origem também. Eu sou negro de pele clara, venho de um bairro de periferia de Belo Horizonte, comecei jogando futebol na várzea, assim como o Zé Roberto. Então, isso ajudou a ampliar o meu olhar e fez com que eu entendesse que o que acontece no campo é o de menos. O futebol envolve muito mais coisa e na várzea a gente aprende isso, que o melhor ali é depois que acaba o jogo, é resenha com os parceiros, é a mobilização que o futebol de várzea gera, de várias pessoas. Sobre o futebol feminino, na minha época, né, de criança, realmente havia poucas meninas jogando, mas no meu bairro tinha eu lembro o nome dela até hoje, a Mara, que era uma craque, ela era a melhor de todas, jogava melhor que todo mundo. E a gente, às vezes, ela desafiava a gente, falava, não, vem no 1 contra 1, quero ver se é bom. E a gente, não, eu tenho medo de te machucar e tal, mas no fundo a gente estava morrendo de medo dela, de ser humilhado. E pra gente, criança naquela época, numa criação machista, aquilo ali era inadmissível, uma mulher jogar melhor, uma menina jogar melhor que um menino. Então, essas experiências fazem com que a gente, né, já formado, adulto, né, nesse processo constante de desconstrução, a gente olhe para trás, reflita com os nossos erros e eu tento fazer com que o meu trabalho dê voz às pessoas que precisam ir ao futebol feminino. O Zé Roberto falou da questão dos técnicos negros. Em 2013, eu fiz uma matéria para Placar, e a situação é exatamente a mesma, não havia técnicos na Série A. E eu lembro que eu conversei com o Lula Pereira, um treinador histórico, né, que passou pelo Flamengo, América Mineiro, e ele me contou um caso que é muito marcante, né, que uma vez ele foi cotado num clube grande, mas o empresário chegou para ele e falou, olha, Lula, a gente negociou lá, mas desculpa, você é preto, né? Você sabe como é. Preto não... nas entrelinhas, preto não serve para ser treinador. Então, essas coisas, né, eu vivi de certa forma, mesmo que de maneira tangencial, ao ter pouquíssimas referências
no futebol, para o futebol eu só poderia ser jogador, não via técnico negro, não via presidente, no jornalismo muito menos. Até hoje a gente vê pouquíssimos negros comentando futebol, em cargos de chefia nas redações, e quando a gente vê comentando na TV, muitos são ex-jogadores. Então, falta muita representatividade, né? Mais diversidade racial no jornalismo, e eu tento fazer com que essa minha origem diferente, porque o jornalismo também é um meio muito elitizado, faça com que eu tenha sacadas diferentes, né? Consiga enxergar o futebol de uma outra maneira, e por isso eu acho muito importante, né, existir iniciativa igual a da Maria, incentivando mais meninas na periferia, igual a do Zé Roberto, porque para muitos garotos, eu imagino que eles pensem como eu preciso ter sucesso aqui no futebol. Mas quando o cara vê que ele não tem muito talento, como é o meu caso, ele olha para o Zé Roberto e fala, pô, eu quero ser o Zé Roberto, eu quero tomar conta desse time aqui no futuro, eu vou seguir os passos desse cara porque eu posso estar ali. Então, eu acho que é fundamental, né, a gente fomentar e incentivar a diversidade em todas as áreas, e felizmente a gente tem visto esse movimento acontecer com mais intensidade nos últimos anos. Bacana, Breler. O que você falou doeu em mim, deve ter doído em vocês. Quando você escuta, a gente sabe, mas quando a gente escuta um caso concreto, machuca, né? A gente pensa assim, tem vários técnicos assim, né, que foram campeões brasileiros, mas não foram, né? O Andrade, por exemplo. Cadê o Andrade, gente? Né? Enquanto isso, tem uns técnicos aí que você fica, benza a Deus, já deu, né? Mas o cara continua nos grandes times. E nessa questão que o Breler falou, né, do Lula, vocês já sentiram, Zé Roberto e Mari Morim, no mundo do futebol, alguma tabacoada dessa, algum racismo aí que machucou vocês? Queria abrir para vocês. Primeiras damas. Sempre cavalheiro, né, Zé? Sim. Eu digo assim, o futebol ele ficou mais intenso na minha vida depois que eu casei, por incrível que pareça. Porque assim, eu vou resumir rapidinho. Na escola, né, os primeiros contatos que a gente tem, óbvio, falando de periferia, você tem um contato ali na escola, naquele momento de educação física, que você tem que brigar com o professor, Mauro, tem que estar brigando ali com o professor para conseguir, não, eu quero jogar, enfim. E aí, depois disso, acabou a escola e eu fiquei, caramba, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu quero jogar futebol, não tem, onde é que eu vou? E aí foi que eu conheci o Beto, e aí a gente começou a namorar e tal, e era uma paixão em comum, né? Ele já foi falando para mim, tem uma coisa que eu não abro mão aí final de semana, é meu futebol de várzea, então, quer casar comigo é assim. E eu falei, beleza, fechou, tamo junto, eu gosto, amo futebol e tamo nessa. E aí, depois disso, né, ele sempre foi um incentivador muito grande assim, na minha vida. Aí consegui reunir essas meninas de novo, né? E aí voltamos a jogar. E aí eu falo que diretamente é mais difícil eu sofrer alguma coisa assim, porque eu tenho essa figura masculina do meu lado, né? Então o Beto todo instante está comigo. Eu sou técnica dele hoje no veterano também, que a gente também tem futebol masculino. E eu sou técnica dele no veterano. E ele é meu técnico no feminino, né? E aí eu tenho essa figura masculina do meu lado sempre. Mas isso não impede de ouvir, não falo diretamente, né? Mas de ouvir, sim, de fora. Isso, coincidentemente, voltamos a jogar agora esse final de semana, voltamos a jogar, fomos jogar um festival. E aí tinha muito moleque, né? Mas aí teve algumas falas como preta burra, como é burra, não sabe pegar na bola, não sabe chutar. E aquilo ali, e aí eu fico assustada ainda, por incrível que pareça, né? Ainda assusta, porque você fala, caramba, como pode, né? Nos dias de hoje, como assim? Então, tem sim, e aí, recentemente, né? Domingo agora, eu acabei passando por isso, mas assim, fingi, era o momento do jogo, fingi que não ouvi, passou. Depois também do jogo, os molecadas continuavam ali, mas aí você vê que é da cultura. Ele ouviu alguém falando, alguém trouxe isso para ele, e aí ele vai reproduzir isso para os filhos, enquanto alguém não fizer alguma coisa, né? Não mostrar para ele, não sentar e falar, olha, isso não é assim, você está errado, enfim. Mas tem muito isso, a gente sofre isso. E aí, falando do preconceito,
né, do machismo com o futebol feminino como um todo, eu digo que sofremos sim, né? A cada final de semana que vamos jogar, onde não tem um espaço, né? Onde não tem um horário, onde para o feminino é mais difícil, um patrocínio para o feminino é mais difícil. Isso eu trago para a realidade do amador, né? Do profissional a gente sabe como que é as coisas que ainda continuam, sim, né? Com todas as suas dificuldades, principalmente do acolher, de falar, caramba, vamos investir, porque o negócio dá certo, o negócio dá retorno. No amador é bem pior, né? Porque o nosso patrocínio é para comprar um uniforme, não é nem para manter salário de alguém, não é nem para manter, é para comprar um uniforme e ter um valor para pagar um jogo, enfim. E isso, para mim, hoje, obviamente, né, Zé, não vamos ser hipócritas, a gente vê, sim, mais CDCs abrindo espaço, mais campos de várzea querendo futebol feminino, sim. Mas ainda tem muito que resistem, né? Não, futebol feminino aqui não. Eu ouvi isso já, eu falo porque é algo que eu já ouvi, que eu já senti na pele. Futebol feminino aqui não. É como se fosse uma coisa assim totalmente diferente, uma coisa surreal. Todo mundo quer jogar, a gente quer também jogar, né? Então, falando dos preconceitos, racismos e machismo, é basicamente isso. Né? Mas eu acredito, sim, que a postura do meu... o fato do meu marido estar ali constantemente do meu lado iniba um pouco, né? De sofrer ali diretamente com o dedo apontado e falar, olha, você é isso ou aquilo. Mas que indiretamente a gente sofre sim. Zé, com você. Olha, o racismo, né, o preconceito racial, ele é cultural, ele é institucional. As pessoas praticam, às vezes, nem digamos por maldade, né, se tornam para essas pessoas natural. Não sei se eu contei para o Breyle na entrevista, quando nós conversamos, tem o bairro da Moca, aqui na Zona Leste, que é um bairro bem próximo do centro. É um bairro, digamos assim, de classe média alta. E uma vez o Negritude foi jogar, né, na Moca, ali do lado do Parque da Moca. E só que eu fui direto. Eu cheguei um pouco antes do ônibus do Negritude. E a hora que o Negritude chegou, começou a descer o pessoal, eu vi de tudo lá. Acho que eles nem perceberam que eu estava ali, né? E falaram coisas assim que absurdas, né? Mas tipo aquelas chacotas que a gente normalmente ouve em campo de futebol, digamos assim, olha, abriu o zoológico, esse tipo de chacota, né? Mas no futebol em si, a gente vê que é onde se tem menos racismo entre as raças, digamos assim. Porque no futebol, durante uma partida, é onde as pessoas se emocionam, que chora, que ri, que abraça, que se beija, sabe? De uma forma natural. O Negritude, digamos assim, ele começou com um grupo de jovens negros, mas logo nas suas primeiras formações veio outras etnias, né? E isso não é, digamos assim, um discurso politicamente correto. Nós temos aqui, eu posso citar alguns, o Pedrão, o Mi, o Emerson, o Éder, eles estão no Negritude desde a década de 80, e são todos brancos. Nós temos 2 japoneses na diretoria do Negritude. Então, a questão racial, assim, aqui dentro do clube, nós tratamos com naturalidade, mas sofremos direta e indiretamente e constantemente esses tipos de atrocidades, né? Se a pessoa racista, digamos assim, se ela soubesse quanto é prejudicial, quanto machuca uma pessoa um ato de racismo, eu acho que ela, sinceramente, não faria. Sabe? Se ela olhasse para dentro, tivesse empatia, se colocasse no lugar do outro e visse esse tipo de atitude que é desprezível, ela não faria isso.
Poxa, grato pelas conversas, principalmente por trazer eu estava pensando aqui, eu fiz uma pergunta que é meio, né, meio triste, mas vocês trouxeram construção, vocês conseguiram subverter a minha pergunta, ainda bem, vocês trouxeram uma coisa muito para além do que eu perguntei. E aí, agora eu queria conversar com o Breler sobre uma questão que é do futebol. Eu vou contar um caos, vou tentar ser sucinto. Quando eu era da educação física, e tinha uma menina lá que passava a bola debaixo das minhas pernas toda hora, na hora do jogo, eu ficava impressionado, eu ficava rindo, eu adorava isso. Nessa época eu adorava. E aí é uma coisa que é escola pública, né, escola pobre, aí tinha uma quadra, e teve um ano lá que eu tive que dar aula durante até saindo da quadra. Dar aula de educação física para 40 alunos de 13 anos dentro de sala, acho que depois daquilo ali eu consigo fazer tudo. Mas eu percebi também, na classe, quando tem um encontro de classe dos professores, esqueci, diário de classe, aquele negócio lá. Aí os professores começaram a falar de um aluno que era muito cordato, que era lindo, bonitinho, um amor de pessoa, que ficava sentado na primeira fileira, mas não gostava de um aluno que ficava lá no fundo, se mexendo, etc, e por aí vai. E aí eu falei, que engraçado, porque esse aluno que vocês falam que é lindo, cordato, para mim é um inferno. Eu tenho que trabalhar muito esse cara, porque quando eu dou futebol, principalmente no futebol, para essa turma eu dava misto. E aí ele era o que mais brigava. Não, futebol é para homem. Não. E eu ficava impressionado. Falei, não, nós vamos jogar, meu amigo. Nós vamos jogar junto. Futebol não existe isso de homem, mulher, assim. Futebol, cara, é uma bola. Por que tem que ser homem? E aí ele jogava e ele machucava as meninas. Machucava assim, chutava a bola para, em vez de tocar, dava uma bica para chutar e ficava. Aí eu tinha que chamar o cara, conversar, calma, meu amigo, vamos conversar por que você está fazendo isso. Enquanto isso, o cara movimentador que subvertia a turma, ele chegava na turma, ele era o agregador, ele chamava as meninas, ele tocava, dava o passe para as meninas, aquela que não, ele ficava rindo, se perdesse, tudo bem, ele ficava rindo. Ele era ótimo aluno nesse sentido, né? E aí o que eu estou falando isso é que isso me alertou para uma questão que quando a gente está em movimento, e aí o futebol, os esportes, que seja jogando bola, como o Zé Roberto falou, que quebra alguma barreira, você faz um gol, você abraça o cara, é porque a gente precisa, homem precisa abraçar homem, mulher precisa abraçar mulher, homem precisa abraçar mulher, toque, a gente precisa. O esporte vem também, ok, vem da guerra também, vem essa coisa belicista, de competitividade, que é natural na gente, mas ele também serve como papel social da gente ter uma desculpa social de eu abraçar um cara. Eu posso abraçar um cara. Oba! Ali ninguém vai me encher o saco. E é bom abraçar um cara quando sai o gol do seu time. Quando sai o gol do Galo, eu abraço. E é normal. E aí, só que essa coisa do movimento, a gente sai algumas coisas, né? Que quando a gente está parado, que era o aluno parado, não vem. E aí eu queria perguntar para o Breler esse desafio de você trabalhar com algo que é apaixonante por causa também do movimento, por N questões, mas também só o fato de você estar movimentando, como é que você traduz... E só para falar, na escola de comunicação onde eu trabalho, eu entrei em 2010, era um mar branco de alunos. Agora, com as cotas, etc., tem outros corpos presentes e trazendo outras visões, Breler. Outras coisas muito importantes de trocas, que eu imagino que o Zé Roberto viveu com essa mistura de vidas. Mas eu queria saber, Breler, como é que é esse desafio de você mexer com algo apaixonante ao mesmo tempo? E como é que você, lá sentadinho, tem hora que você vai estar sentadinho, escrevendo ou falando, como é que é isso? Tentando ser racional com algo passional, né? Esse é o dilema do meu trabalho. Eu acho que o futebol tem sim essa capacidade, né? Quando você comemora um gol do seu time no estádio, hoje não dá mais porque estamos em tempo de pandemia, mas você não quer saber se o cara, qual político ele apoia, em quem que ele votou na última eleição, se ele é preto ou branco, qual a orientação sexual, se ele veste a camisa do seu time, tá tudo certo, você vai interagir, né? E isso é fantástico do futebol. A questão é que o futebol, acho que estimula o melhor e o pior do ser humano ao mesmo tempo. Ele é capaz de, por envolver tanta paixão, tantos sentimentos e ser um jogo tão dinâmico, acho que ele acaba criando, né, esses dois lados, essa dicotomia.
porque ao mesmo tempo que a gente tem nessa possibilidade de congregação, de um Pelé que já foi capaz de parar uma guerra, a gente também tem atos muito vis, que muita gente costuma dizer, né, comparar, dizendo que o futebol é um espelho da sociedade, mas em termos, porque no futebol, por exemplo, a gente é muito comum dentro do campo, entre jogadores ou numa arquibancada, você vê alguém chamar o outro de macaco. Na rua, se isso acontecer, por mais que o racismo ainda seja institucionalizado no país, vai dar problema. Se alguém do lado perceber isso, vai ter briga. No estádio ainda é normalizado. Entre jogadores, alguns até hoje, muitos têm levantado voz, mas outros preferem não denunciar porque sabem que ele pode ser culpabilizado, né, numa eventual denúncia. Então tem esse lado perverso, né? Eu chamo o lado sombrio do futebol. Eu também debruço meu olhar, né, de fazer matérias sobre essa questão também para a gente mudar. Se a gente denuncia as mazelas do futebol, é porque a gente é apaixonado por ele e quer ver um futebol melhor, um futebol que emocione pelo bem. Então, eu, por exemplo, eu aprendi o que é racismo pelo futebol. A minha família tem um time de várzea no interior, tem 100 anos, né? Completou 100 anos em 2020. Um time continua amador ainda. Não é um Negritude, mas é um time que me orgulha bastante. Mas lá, vendo, né, meus tios, meus pais jogando, eu criança, né, ali com 5, 6 anos, via pessoas gritando macaco, xingamentos racistas, e eu falava, nossa, eu aprendi aquilo, e infelizmente, como aquilo era normalizado, né? Acho que a minha consciência racial se despertou na beira de um gramado, e acho que com muita gente é assim. Então, acredito que é possível mudar essa realidade, mas a gente, para mudar, a gente precisa rever muita coisa no futebol. Eu lamento muito, né, como esse cara que cresceu vendo o futebol amador, que a gente observa uma elitização do futebol em todos os níveis. Primeiro, no nível profissional, em que os torcedores pobres têm sido excluídos dos estádios, das arenas, incluindo torcedores pretos. E no futebol de várzea tem acontecido um movimento muito parecido. Até queria que a Maria e o Zé discutissem um pouco, porque eu vejo com muita preocupação. Se, por um lado, um clube ter condição de pagar um jogador de outra região, de fazer contratações, isso pode servir, né, para perpetuação, para manter a existência desse time economicamente. Por outro, acho que se perde um pouco o sentimento de comunidade que sempre foi a essência da base, o sentimento que deu origem ao Negritude, que surgiu na base da amizade. Então, acho que a gente precisa também estar o tempo inteiro atentos a essas mudanças, para a gente não ser reacionário, de achar que o futebol de várzea não pode também ter arrecadação, o futebol depende disso. A gente tem que encontrar um equilíbrio para que ele não seja simplesmente uma reprodução do futebol de alto rendimento e reproduza essas exclusões em suas comunidades. Breiler, o Breiler já lançou a pergunta. Eu só estou preocupado agora com o horário, porque talvez a gente tenha que jogar agora com um a menos. Porque o Breiler, jornalista, vai ter que subiu a matéria. Eu acho que já passou até uns 3 minutos aqui. Não tem expulsão aqui. Bom, a gente vai embora, né? Mas, assim, eu queria talvez suas considerações finais. E essa pergunta que o Breiler deixou, que eu acho muito importante, que está na sua matéria, eu queria que vocês respondessem, Maria Morim e José Roberto. Mas aproveitando, Breiler, você queria fazer suas considerações finais? Uma despedida, que aqui não vai ter expulsão, mas é que você, né, vai ter que... É uma pena, Mauro, a vida de jornalista é uma correria, né? Mas queria deixar o meu abraço para você, para o pessoal do Cinefute, para a Maria, para o Zé Roberto. Foi muito inspirador, né? Essa conversa foi muito inspiradora, e vejo tanto a Maria quanto o Zé como referências, né? Que ajudam muito a gente tornar o futebol mais diverso. Quando a gente observa, né, o Negritude entrando em campo com uma camisa homenageando Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, como eu estou vestindo agora, recentemente homenageou Kobe Bryant. Então, levando referências negras
para pessoas da periferia, para o futebol de várzea, e isso é muito importante. A gente precisa incentivar uma maior diversidade e mostrar que a pessoa negra ela pode estar em qualquer lugar. A mulher negra pode jogar futebol, o homem negro pode ser dirigente, como é o Zé Roberto. Então, acho que essa é a grande mensagem que o futebol nos deixa, e principalmente do lado desses craques que eu tive o prazer de tabelar hoje. Obrigado. Obrigadão, Brelha. Valeu, pessoal. Até a próxima. Gente, vocês topam ficar mais alguns minutos de acréscimos, mas o Breler deixou, né, uma herança aí, de uma questão que eu imagino que é muito cara para vocês. Como era o futebol de várzea em 1980, né? E agora como está essa questão, que é um desafio, é um grande desafio. Eu não sei se talvez seja o maior, mas talvez seja o desafio do futebol amador, de repente... Se bobear, não dá para chamar mais de amador, né? Maria Morim, como é que tá isso? Vou falar um pouquinho aí, eu acho que o Zé vai falar com muita prioridade do masculino, né? Do que é isso, do que está acontecendo dentro da várzea hoje. E aí, falando do feminino, tudo que acontece no masculino hoje está respingando assim um pouquinho no feminino. A gente tem o máximo de cuidado para que se mantenha uma base, né? Para que, por exemplo, aquele time, aquele projeto que começou ali, para que ele consiga se manter, para que se mantenha a mesma equipe, que dispute campeonato e tal. E essa coisa de monopolizar, né? Vamos dizer assim, né? E aí está respingando assim no feminino. A gente, o ano passado, tinha muito mais equipes do que a gente tem hoje. Óbvio que veio a pandemia, enfim, todas essas coisas. Mas eu digo no sentido de que as equipes estão preferindo... Eu sempre deixo claro para as equipes que o que é que eu existo, minha equipe existe porque existe a sua, né, o adversária. Isso eu estou falando do feminino, porque o feminino é um grupo bem menor do que o masculino. Então, assim, eu dependo da sua equipe para eu subsistir, né? Então, se você acaba a sua equipe, se não existe mais você, eu fico sem adversário, então automaticamente eu não vou conseguir fazer jogos, campeonatos, enfim. E aí, infelizmente, hoje as equipes femininas estão preferindo montar, na verdade, um mega time, e aí faz o quê? Tira meninas, vai de qualidade de uma outra equipe, né, que está se formando, trazendo, sim, na base de propostas, né, te dou um valor X, né, não sei o quê. Não é errado, né, vamos deixando claro, cada um faz conforme o que quer fazer, mas no meu entendimento é que fica desigual, né? Tratando-se do amador. Muito, muito desigual. E não é isso que a gente quer. A gente não quer visar somente em campeonatos, premiação, campeão, enfim. A gente quer... o que a gente quer é manter. A gente quer o espaço para que todo mundo jogue. Para que menininhas que estão começando possam ter uma oportunidade de se profissionalizar, mas que mulheres como eu, de 35 anos, continuem jogando aí, né? Como outras de 35, 40, a gente tem uma parte. Só que, infelizmente, essa coisa, né, que gera aí a várzea, que realmente gera dinheiro, que rola grana, está respingando no feminino nesse sentido, que para mim não é legal, né? É minha opinião, não é legal, porque eu acabo desconstruindo outros trabalhos, né, que estão se iniciando, que estão começando, que estão descobrindo alguns talentos, e aí acaba desconstruindo, eles acabam perdendo jogadoras com pouco talentos que tem para montar aquela mega equipe do outro lado, né, com a base de algumas propostas, como eu citei, e aí a outra equipe acaba sendo destruída. Então, infelizmente, para o feminino ainda não é o ideal, porque ainda não temos 30 mil equipes femininas espalhadas em São Paulo, né? A gente tem 100, 110. Então, essa é a minha opinião nesse sentido aí. Olha só, agora eu caí na maldição do microfone fechado. Zé, com a fala da Maria Morim, passou a bola para você. Como é que está o futebol e como é que era em 1980?
1980, não só até 80, eu digo até 96, no caso do Negritude, né? O Negritude, ele nasceu uma equipe muito forte, né? Com os laços de amizade, o time foi crescendo, e em 86, o Negritude foi a equipe que mais ganhou no Desafio ao Galo. Não sei se você conheceu esse programa da Record, né, que era o Desafio ao Galo, e até 95, quando começou a Copa Kaiser. A Copa Kaiser despertou um interesse tão grande entre as comunidades que aconteceu esse episódio, né, que a Maria comentou, que foi algumas equipes começou a pagar, né? Antigamente, na Várzea, se pagava as empresas, a Goodyear, a SKF, Banco Safra, grandes empresas tinham grandes times, né? Mas os times de periferia não. Os times de periferia tinham grandes times com jogadores da comunidade. E depois, quando começou a Copa Kaiser, aquele afã de você conseguir um título, aí as equipes começaram a remunerar jogadores. E isso vem numa crescente de 96 para cá, e que algumas equipes, infelizmente, se perderam e fecharam, digamos assim, né? Acabaram, grandes equipes acabaram, e monopolizou. Hoje a gente pode falar aqui no futebol masculino que podemos dizer que tem umas 20 grandes equipes que têm recursos financeiros, que às vezes o mesmo time que está jogando na Zona Sul é os mesmos jogadores na Zona Leste, só troca as camisas, né? Às vezes até o técnico é o mesmo. E no nosso caso, nós sempre tivemos dificuldade, porque é um time de periferia, um time que não tem patrono, não tinha muitos recursos, mas a gente tinha a vantagem de ter a escolinha, né? Então, todos os anos a gente tinha que montar um novo time, um time de garotos novos, aí ele fazia uma, duas boas Copa Kaiser e a gente já perdia, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Então a gente já trabalhava na base da nossa equipe, ou em algumas equipes na região que não disputava a Kaiser, porque a gente não tinha como remunerar os jogadores, para a gente formar a nossa equipe. Tivemos sucesso, porque em todos os anos da Copa Kaiser, o Negritude sempre disputou a Série A. Chegamos 3 anos seguidos entre os 8, se eu não me engano, numa competição que era de extrema dificuldade. Hoje nós podemos dizer que a Várzea já se tornou profissional, porque o jogador recebe envelope, hoje eles recebem luvas, né? Olha, você vem para cá esse ano que eu te dou tanto, mais tanto por jogo, né? E no nosso caso, nós praticamente, nós vislumbrando o futuro, nós começamos a investir na nossa sede social, no nosso espaço social, para que nós futuramente também podemos bater de frente com essas grandes equipes que, através dos nossos recursos próprios, né? Através do nosso salão social, a gente possa arrecadar receitas para a gente poder investir no nosso esporte. Tá? Nós podemos dizer que a nossa escolinha é sucesso. O nosso Sub-10, o ano passado, foi campeão da nossa Copa. O Sub-12 perdeu na semifinal, o Sub-14 perdeu a final. E o Master, 50 anos, até está aqui os 2 troféus, né? Eu ia te perguntar isso anos. Também. Né? Parabéns, eu ia te perguntar a história desses troféus aí. É do Master. Esse aqui, o grandão aqui, é do esporte, mas já fazem 12 anos, né, de 2008. Então, vocês vejam a dificuldade que nós temos na categoria esporte, que é o carro-chefe, né, que é o de grande rendimento, que é onde as equipes investem mais. Nós não temos recurso para poder competir. Você até tem um time de qualidade que você não
não passa vergonha, mas você não tem peças de reposição ou um grande elenco para você poder sustentar durante um campeonato importante que hoje dura 4 a 5 meses, né? Só para completar um pouquinho da minha fala e da fala do Zé, falando do esporte, né? Eu acho que essa coisa de monopolizar atinge diretamente essa categoria, porque eu tinha minha equipe esporte no Apache, e por quê? Porque os caras, eles perdem o apreço, né? Eles perdem o gosto, eles perdem aquela coisa, né? Então, se ele tá ali, então eu tenho um jogador que eu pago para ele, aí o Negritude paga para ele, aí o outro time paga para ele, o outro time paga para ele passa a ver isso como um trabalho. Só que, porém, não é aquele trabalho em que eu me preocupe com ele. Porque se eu vou estar em campo, eu vou estar recebendo. Então, independente do meu desempenho em campo para a equipe A, B ou C, eu vou receber o meu da mesma forma. Então, esse cara, ele vai lá às 7 da manhã, joga numa parte, recebe o dele, às 10 ele joga na Negritude, recebe o dele, joga na outra e joga na outra, recebe o dele, e nos 4 times ele não joga absolutamente nada. Ele pode ter até qualidade, mas ele perde, sabe, essa coisa de várzea, essa raça, sabe, essa vontade de querer ganhar, porque ele acaba visando mais como um trabalho. Eu vou ali no final de semana tirar o meu e depois eu volto para casa. Sendo que na várzea, não, eu vou ali, vou ganhar aquele título ali e depois a gente vai comemorar e resenhar. Entende? Então, a gente também teve muita dificuldade ano passado de manter o esporte justamente por causa disso, porque a gente tinha muitos jogadores que eles já vinham com a chuteira aqui e olha que a gente não pagava, porque não tinha recurso para isso. Mas ele já vinha com a chuteira ali e já tinha jogado 3 jogos antes do meu. Então, acaba perdendo, sabe, a identificação com a equipe, né? Ele acaba perdendo um pouco dessa identificação, porque ele está jogando em 5 times durante um único dia. Entende? Então, o esporte acaba perdendo muito. E aí a gente acabou também tendo que parar um pouco com o esporte. Então, por enquanto, porque realmente dá muita dor de cabeça e a gente não tem condições financeiras para manter isso. E a gente agora está só com veterano, né? Que o veterano é aquela... a gente não disputa, não tem competição, mas a gente é aquela resenha, a gente vai cedo jogar e aí depois tem o churrasco, enfim... É muito mais fácil de lidar. E tem a molecada, né? Que é os trabalhos sociais. A gente tem o 17, o 15, que é bem mais fácil também, por mais que você acabe tirando um pouco mais do bolso ali para manter uma condução de um menino, ou para levar para um jogo, enfim. Mas acaba sendo bem mais fácil que o esporte. Era isso que eu ia perguntar para vocês, como um futebol de várzea, masculino e feminino, essa renovação. O Zé Roberto, você, Maria, você falou, né, Zé Roberto, do trabalho de base, mas como é que vocês veem essa renovação, que também é um desafio, né? E eu achei muito importante, principalmente, você falou, Maria, quando você fala, o cara jogou 1, 2, 3 jogos, se a gente tivesse uma visão, eu né, eu tô bitolado no profissionalismo, que é o que me chega, porque não passa muito na televisão, né? E eu tô preocupado com o meu time, o Galo, será que vai ganhar? Não sei o quê. Poxa, o Flamengo agora e o Goiás, né, que jogaram partidas seguidas, poxa, o cara jogou 3 jogos antes, vai jogar no meu, vai jogar cansado. Mas a sua preocupação diz muito que me puxa o tapete. Não é questão de estar cansado, é questão de identidade, que é muito mais, além, exatamente o cerne do futebol amador. E isso eu achei fantástico, isso que você falou, e que realmente me puxou o tapete. Ela não vai falar sobre tá cansado e não vai ganhar? Não, é sobre a identidade, né? Do porquê de jogar ali no futebol amador, porquê de jogar na várzea. Deixa eu só completar uma história recente aqui da Copa Negritude. A Copa Negritude, ela compõe time dos 4 cantos da cidade e da Grande São Paulo. E um time da Zona Sul chegou na final aqui em 2017, né? E contra um time da Zona Leste. Só que esse time da Zona Sul, ele tinha uma final no extremo sul de São Paulo, a Copa da Macaca, se não me engano, é Itapecerica, por ali. É bem longe da Zona Leste, né? Eles foram lá jogar de manhã e eles tinham a final aqui à tarde. Um jogador deles, que disputou a final para eles lá no extremo sul, veio no ônibus, chegou aqui
jogou para o adversário deles, contra eles, no mesmo dia. Não dá para acreditar. E isso acontece hoje com naturalidade. Na nossa época, você falasse, não, como que o cara vai jogar contra nós? Não dá. Ele jogou a final para um time de manhã e à tarde jogou contra. Quer dizer, isso que a Maria falou, essa identificação, esse amor que a gente tem pela nossa comunidade, pelo nosso manto, pela nossa camisa, pelo nosso clube, os jogadores, infelizmente, estão perdendo, né? E como é que fica? Como é que vocês estão lidando com essa renovação, né? Para além da geração que vai chegar, porque eu imagino, isso é importante demais, a questão. Isso me volta também ao momento que eu era professor, era educação física, a gente estudava, na educação física até a década de 90, quando eu entrei em 91, que a educação física, até então, na história do Brasil, ela sempre foi atrelada a alguma coisa. No início era higienista, então eram os médicos, para você ficar higiênico, não pegar doença. Depois foi para o militar mesmo, depois foi para virar mão de obra, para você ficar bom na mão de obra braçal. E aí, quando eu cheguei em 90 para estudar, estava uma crise de identidade, porque foi pela primeira vez na história que que a educação física estava solta. Aí ficou essa questão: educação física é o quê? Ela não é higienista, ela é esportivicista, ela é o quê? Então, foi um momento bem rico. E aí eu imagino que nessa questão aí de vocês, do futebol amador, dessas tensões, também um momento rico, mas um momento rico também para se pensar o que virá? O que a gente quer com o futuro? Em que a gente vai lutar? O que vocês veem desse futuro e o que vocês têm de possibilidades de renovação, mas também de identidade do futebol amador brasileiro? Eu vou falar que eu sei que o Zé vai deixar eu falar. Então, falando da base, né, eu falo das meninas, por exemplo, a gente tem um projeto aqui na nossa comunidade que são meninas de 7 a 14. Só que são meninas que elas aprendem desde o fundamento. Então, tanto é que se você, agora, se você falar para elas, você quer ser profissional? Elas vão falar, não, eu quero jogar futebol. Porque agora, né, nesse momento, elas não têm essa vontade, mas elas gostam de futebol, amam futebol e querem aprender a jogar futebol. Então, o projeto hoje é mais uma inclusão social mesmo, de mostrar para ela o que é o esporte. E aí eu tenho certeza que no decorrer dos anos, do tempo, né, quem sabe surge algumas meninas falando, prof, eu quero OT, eu quero, sei lá, eu quero fazer um teste, eu quero mais que isso, né? Porque a gente faz muita competição interna aqui entre as meninas, eu faço competição interna entre elas. Porque aí eu vejo a dificuldade também de achar meninas na mesma idade para até montar um amistoso, então a gente faz entre si. E assim, e aí a gente tem que aprender, tem que ensinar, na verdade, a ela tudo, né? E até a se estruturar emocionalmente, né? Porque elas não aceitam estar entre elas e perder ou ganhar. Aí a outra quer chorar, tem a outra que quer brigar com a amiga porque fez a falta, porque não sei o quê. Então a gente ensina tudo, né? A gente ensina tudo, desde, mais uma vez, o fundamento, passar pela bola, a entender, olha, peraí, a torcida tá falando, você vai ligar para a torcida, você tem que entender que o jogo é aqui. Ah, tia, mas ela chutou, mas isso é falta, isso faz parte do futebol. Então a gente ensina tudo e elas amam, né? Elas amam isso aqui. Esse momento de pandemia, a gente ficou muito distante, né? Lógico que as ações sociais deu para suprir um pouco essa necessidade aí do futebol. Mas a gente espera que logo a gente consiga voltar com as menininhas aí. E aí, falando dos meninos, a perspectiva é o quê? A gente está vendo que está surgindo muito campeonato, né? Tem surgido muitos campeonatos nessa categoria de base dentro do amador. Então, a gente tem também a Taça das Favelas, né? Que é uma competição que fez um grande sucesso ano passado, esse ano teria novamente, enfim. Então, está sendo um berço também, né? Para essa categoria. E já viu muitos jogadores revelados, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo. A gente tem o Patrick lá do Palmeiras, né, que foi uma peça aí que saiu de dentro da Taça das Favelas. Então é pensando nisso, e aí pensando também, quem sabe, ter um esporte, um dia forte com essa identificação, né? Porque você cuidando do menino ali desde a base,
ele vai entender que foi formado ali, né? Eu acredito que ele entenda o que representa, né, o Apache dentro da sua comunidade, né? O que representa o Apache dentro da várzea. Então, a gente acredita que cuidando ali, lapidando ali, né, a gente consiga plantar essa paixão, né, não só pelo Apache, mas pela várzea, pelo futebol em si. E aí, quem sabe, montar um esporte futuramente. E a gente acredita também na inclusão, e, eu vou treinar, eu vou me manter saudável, a gente consegue tirar a molecada de baile funk, né? Ó, vai ter treino amanhã, se não treinar, já sabe. Então, ele sabe que ele tem que dormir cedo, porque eu treino 8 horas da manhã no outro dia. Então, tem toda essa coisa que a gente entende e que é o que a gente passa para eles também, né? Principalmente essa questão da inclusão mesmo, de mostrar para eles que o esporte é uma opção de vida, né? A gente é de quebrada, é de periferia, a gente sabe que se a gente não trouxer a molecada para esse lado do esporte, eles podem ir para outro lado, né? Para as outras circunstâncias que a gente encontra dentro da periferia. E é isso, visando aí a Taça das Favelas ano que vem, pensando em mais competições, a gente está aí trabalhando com a molecada. Com você, meu caro. Eu vejo. Me conta. Eu vejo com bastante preocupação. Acho que se tornou irreversível a situação financeira, né, de ter que remunerar os jogadores, né? Até hoje, agora são os técnicos que também estão recebendo proposta, estão mudando de clube constantemente. Então, isso é muito preocupante para as equipes que não têm recurso. O futebol varziano realmente se profissionalizou, né? E quem não tiver estrutura dificilmente vai sobreviver, né? Pode até sobreviver, mas dificilmente vai almejar um título importante numa competição, até porque é um esporte de alto rendimento, as equipes treinam, pagam para os seus jogadores, tem equipes que até se concentram para determinados jogos. Então, eu acho que a única saída é se estruturar para o futuro. Quem não se estruturar, infelizmente, aqui entrou uma ligação. Como eu estava dizendo, o Botafogo de Guaianazes foi um dos nossos maiores rivais na década de 80. O Negritude saía para jogar contra o Botafogo, ou o Botafogo vinha jogar contra o Negritude, a gente praticamente sabia a escalação, quem ia jogar para o Botafogo, quem ia jogar para o Negritude. Hoje, praticamente isso é impossível, né? Então, aquele futebol romântico dos jogadores da sua região, do seu bairro, que só jogava para a sua equipe, isso infelizmente acabou e não volta mais. Engraçado que você falando isso, porque no profissional, a minha fase, né, adolescente, aí eu peguei eu sabia a escalação do Atlético. O Reinaldo jogou durante anos e anos, era o meu ídolo maior. Toninho Cerezo. Aí o Toninho Cerezo foi lá para... Ok. Eu senti até o Zico saindo do Flamengo e indo para o Udinese. Eu não sou flamenguista, mas eu até senti, pô, Zico saiu, e aí? A referência do Atlético nessa época, assim, de rivalidade, né? E aí a coisa foi... todo mundo foi saindo, e eu senti uma dor, entendeu? E aí você falando isso, parece que tá acontecendo isso, então, caramba, porque isso dói, né? A coisa da identidade, porque no profissional, nessa época, a gente tinha a identidade o Reinaldo só joga no Atlético, não pode jogar em nenhum time. Claro, o Zico só joga no Flamengo. Roberto Dinamite, né, e por aí vai. O Sócrates, só Corinthians, por favor. Mas aí as coisas, de repente, começou tudo fluido, eu falei, eu cheguei uma hora que eu fiquei pensando, peraí, eu sou galo, mas e aquele meu ídolo? Eu vou ter que torcer agora para Udinese? Eu vou ter que torcer pro Roma? Eu lembro que nessa época eu ficava perdido. Não tinha internet nessa época. Não tinha NBA para ficar vendo toda hora. Nesse momento eu fiquei assim, ih, caramba, será que eu gosto de futebol ou só do Atlético Mineiro? Ou só do meu ídolo, só do Reinaldo? Para quem que eu torço? Eu fiquei perdido. Isso, adolescente, criança para adolescente. E aí você falando isso, me veio isso de novo. Caramba, isso pro futebol amador, acho que isso deve doer até mais, né? Tô chutando aqui, mas isso, sei lá. A gente tá falando de identidade, né? De pertencimento. Você não, pertence.
A gente sente muito, a Maria também, ela tem esse trabalho social igual a gente, e tem aquele garoto, ela tem aquela garotinha que você tem aquela afinidade desde pequeno, que você abraça, que você pega no colo, e quando ele se torna adulto, ele vai embora. Ele vai para outro time, né? Porque as condições financeiras lá é mais atraentes. E isso se tornou corriqueiro na várzea, né? E lógico que dói, lógico que machuca, você fica magoado, você fica de mal, mas depois você começa a ver que isso é uma coisa que se tornou corriqueira, faz parte do esporte, né? A gente tem que, acima de tudo, tratar como um esporte de coletivo, mas um esporte de diversão e de integração. Então a gente tem que ver isso com naturalidade. Quer complementar alguma Maria Maria? Não, é tudo isso aí que o Zé falou. Tem um momento assim que dá uma birra, às vezes quando vai jogar contra, você fala, gente, eu não acredito, essa menina, eu formei ela, como assim? Mas a gente acaba, a gente entende que vai ter que acostumar com isso, né? Vai ter que acostumar com isso. Falando do profissional também, quando a gente está vendo o nosso time, fala, caramba, como pode, né? Como pode, entre aspas, cuspir no prato que comeu? Mas hoje faz parte do cotidiano, do futebol, seja amador, seja profissional, e nos basta acostumar com isso, né? Não é fácil, dói, mas aos poucos. Olha, já estamos chegando quase nos 90 minutos, né? A partida, daqui a pouco o árbitro vai ter que dar, né, minutos de acréscimo. Mas eu queria fazer uma perguntinha. Não sei se vocês têm, assim, voltando para a questão desse momento da identidade, dessa questão do futebol amador, várzea, tem algum causo engraçado, alguma coisa que aconteceu que vocês guardam com carinho, que seja engraçado ou que seja surpreendente, para além daquele caso lá que o cara jogou contra e depois jogou a favor? Mas vocês têm algum caso assim legal para contar? Quem lembrar primeiro pode falar também. Maria. Isso eu deixo para você, porque afinal são 40 e poucos anos, então você consegue lembrar mais rápido. Eu estou tentando aqui ver se eu trago alguma coisa em memória. Não, eu posso, tem vários, né? 40 anos, tem vários. Eu posso contar um que a gente brinca muito. No início do Negritude, como eu falei, dos jovens, nós começamos no futebol de salão, né? E foi crescendo e nós fizemos o time futebol de campo. Eu lembro que o nosso primeiro jogo do futebol de campo foi contra a Vigor, e nós ganhamos de 1-0. E olha que era muito difícil ganhar na época da Vigor, né? Lembra que nós falamos que as equipes de várzea, das empresas, eram muito fortes, né? Só que nós éramos apenas um grupo de jovens, nós não tinha técnico, não tinha nada, era tudo bem amador mesmo. E aí, o Douglas, que é um dos fundadores também, ele tinha o pai dele que jogava no Arthur Alvim, que era um dos times mais tradicionais aqui da região. E eles iam fazer um festival de aniversário. E aí o pai dele brincando, tipo, sabe? Vocês não querem ir lá e tal? Mas será que vocês aguentam? Gozando dele, né? Porque além do Douglas tinha o Alexandre, os dois irmãos que jogava no Negritude, e iria jogar contra o time do pai, que era o Arthur Alvim. E, graças a Deus, foi uma goleada. Ganhamos de 4-1 do Alvim. Imagina a chacota dentro da casa dele, né? Poxa, precisava ser goleada? Eu estava esperando 1-0 de novo. Foi 4-1. Foi 4-1. Foi praticamente um dos primeiros jogos da gente. E aí o seu Ivan, que era o pai do Douglas e do Alexandre, veio ser técnico do Negritude. Ele que foi, digamos assim, um dos grandes ícones do Negritude. Ele que fez com que o Negritude crescesse muito, né? Ele que foi o técnico do Desafio ao Galo e tudo mais, mas ele tomou uma surra no começo. Foi muito engraçado. Na família em si, foi muito engraçado. Bacana. Lembrei Então, diga lá. Então, o Apache ele começou em 2016, né? E aí
com a ideia de organizar o time, o Beto vem ser meu técnico, e aí a gente estava no primeiro campeonato que fizemos aqui em Parelheiros e tal, e eu como capitã, e aí eu falo pra caramba mesmo, e aí ele estava pegando no meu pé demais, demais, e eu, para de falar comigo que você tá me irritando, e ele, você não me escuta, isso aqui, eu falei, meu, se tá ruim, me tira então. E aí ele não pensou duas vezes, ele me tirou e colocou outra pessoa, e depois disso ele tirou a faixa de capitã de mim, e 4 anos de Apache eu nunca mais voltei a ser capitã. Caramba! Bad Girl? Mas teve troco também. Aí teve um outro caso engraçado, esse já é com masculino, é o técnica do veterano, né? E aí, um jogo, a gente joga bem cedo, no domingo de manhã, veterano joga bem cedo. E aí, jogando, tal, o Beto é volante do time, e ele jogando e tal. E aí tem aquelas discussões, né, dentro do, não foi falta, não sei o quê, sua mãe não é homem, não sei o quê. E aí eu falei, Beto, vem que você tá muito nervoso e não para de falar, meu. Quando você para de falar, você joga. Quando você começa a falar, brigar, discutir, você esquece futebol. Tirei ele, né, e aí coloquei um outro volante meu, que é o Marco Aurélio. Eu falei, vem que você tá muito nervoso. Coloquei o Marco Aurélio volante. 5 minutos, o Marco Aurélio estava sendo expulso porque estava discutindo com o cara. Não acredito! Aí o Beto, no final do jogo, falou para mim e falou, vai, me tira porque eu tô nervoso e coloca o Marco Aurélio, que é muito calmo. Então foram essas duas resenhas. Né? Pior que ser casado, isso deve reverberar em qualquer situação, né? Jogar o lixo, vai, coloca o Marco Aurélio para colocar o lixo lá fora, sei lá, né? Bem isso, bem isso. Bem, meus caros e minhas caras, meu caro e minha cara, estou aqui com 2 homenageados do Cinefoot, né? Eu queria as palavras finais da homenageada, e nós estamos aqui numa sessão de homenagem ao Negritude Futebol Clube. Eu queria as suas palavras finais, Maria Morim, e depois eu passo para o Zé Roberto. Primeiro, assim, agradecer muito, muito de coração, né? O momento do ano passado, lá no Pacaembu, com o Antônio me entregando a placa, assim, é um momento que está marcado, assim, muito, que toda hora eu vejo o vídeo e falo, caramba, aconteceu mesmo. Foi muito bacana. Eu estava na poltrona lá do cinema, eu vi tudo. Foi emocionante mesmo. Me rendeu muitas coisas boas, né? Antes de parabenizar o Zé, deixa eu só contar esse fato que depois daqui eu tive o Arthur Elias estava lá, né, assistindo porque ia ter o filme da Nunes lá, e aí no mesmo dia, a final de tarde eu chego em casa assim já radiante, né, flutuando de tanta felicidade, e aí eu recebo uma ligação do Arthur Elias me perguntando e parabenizando, e eu como corintiana, né, eu olhava assim e falava, não acredito. Então, aquela homenagem me trouxe muitas coisas boas. E aí, naquele dia, o Arthur Elias me deu ingresso para assistir a final do Paulista, né? Corinthians e São Paulo, que não tinham conseguido ingresso. Ele me deu ingresso. Eu levei as meninas do projeto, eu levei meus filhos, levei a família inteira. Falei, caraca, quantas coisas boas, né? Me trouxe aquela homenagem, assim, que foi maravilhosa. E aí, dizer que muito, muito, muito mais que merecido. O Negritude está passando por isso hoje, pelo trabalho que ele tem. Não conheço o Zé pessoalmente, mas é a segunda oportunidade que tenho de estar aqui com ele, numa roda, numa conversa, e dizer que, assim, que o trabalho é gigantesco, que quero eu, né, ser um Negritude quando crescer, digamos assim, quero aí viver 40, 50 anos, essa história linda que tem. Acompanho, sim, pelas redes sociais, estou sempre lá curtindo as coisas da Copa, e que bom ter um Zé lá na Zona Leste, que bom ter um Negritude lá para representar tão bem a comunidade, para representar tão bem o nosso povo lá. E aí eu quero dizer que essa aqui é do Zé, é uma camiseta fresquinha, né, do nosso projeto, da associação que a gente criou, a Associação Cultural e Esportiva Apache. E aí que maravilha! Essa aqui, a gente tem um espaço, vou falar rapidinho, a gente tem um espaço, vai inaugurar agora, né, até o final do ano, o Espaço Cultural Dona Chica, que é em homenagem à minha sogra, que está aqui. E dentro do Espaço Cultural teremos uma biblioteca comunitária Ubuntu, que é em homenagem ao meu cunhado, que está aqui, que infelizmente eles se foram há 2 anos atrás. E aí essa camiseta é para o Zé.
E aí espero que a gente possa se encontrar em breve, Zé, para fazer essa entrega. Olha isso. Maravilhosa! Pô, camisa Linda, maravilhosa. linda, linda, linda. Obrigado, obrigado. Obrigado muito, Maria. Obrigado mesmo, de coração. É arte do Beto, o Beto que gosta de desenhar as camisas, então... Muito bacana. Obrigado, de coração. Espero que a gente possa se encontrar logo, Zé, para a gente trocar, que te entregar. E trocar experiências também. Fala, e caramba, aprender um pouquinho mais aí com Negritude, mais que merecido, parabéns. E eu acho que o Cinefute não tinha como não fazer, porque eu acho que é muito merecido. Obrigada aí, Mauro, Antônio, toda a galera aí do Bastidores, de coração. Me sinto muito, muito lisonjeada por estar aqui hoje. Obrigada, gente, de verdade. Zé, eu não... Infelizmente, né, a gente tá no... Mas o afeto aqui tá explodindo. A gente não tá aqui para se abraçar, né, fazer a resenha depois da homenagem, mas estamos aqui. Pô, linda a homenagem da Maria Morim, linda homenagem. Eu queria suas palavras finais. Primeiramente, Mauro, queria agradecer a todos vocês do Cinefute por essa homenagem, por esse espaço que vocês dedicaram aí para a gente poder contar um pouco da história do Negritude. A gente fica assim muito emocionado, fica comovido, a gente fica alegre, a gente se sente, a autoestima da gente vai bem para cima, né? Ver que o trabalho da gente está sendo reconhecido. Muito feliz também com a participação da Maria Morim, mais uma vez trocando essa experiência aí do futebol feminino. E já aproveito para convidar ela e todos vocês do Cinefute, se for possível. Domingo a gente vai estar pré-inaugurando o nosso espaço social, vai ter uma feijoada. Se ela quiser trazer a camisa, eu aproveito e dou a camisa para ela e para o esposo dela, tá? Serão muito bem-vindos aqui para conhecer um pouco mais do Negritude, conhecer o nosso espaço e a gente trocar essas ideias e num futuro aí próximo, quem sabe da gente também poder fazer uma Copa de futebol feminino ou um festival de futebol feminino, o que a Maria tiver em mente aqui para a gente poder trocar essas ideias. Mas muito obrigado mesmo de coração pelo espaço, pelo carinho dedicado à nossa agremiação, por todos vocês aí do Cinefute. Muito obrigado pelo Breiler mais uma vez, fazendo que a imagem e o reconhecimento ao Negritude se torne, digamos assim, muito mais amplos, até mundial, né? Porque ele é um rapaz de conhecimento mundial, tá bom? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Maravilha, eu agradeço vocês. Feijoada, deu gatilho aqui, salivei, peraí. E, gente, Cinefute, muitos filmes, muitas conversas, muitas portas se abrindo, muitas portas nem se abrindo porque a gente tá querendo acabar com as paredes, porque quando você tira as paredes não tem porta, não precisa de porta, é isso. E longa vida ao Negritude Futebol Clube. Parabéns a vocês. O Festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival, com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. O
festival Cinefute reúne magia, amor e paixão. O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção. Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão. Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração. Oh, eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval. Eu gosto pra caramba desse festival. Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval.